Bom dia, turma. Como todos sabem, sou o professor Carlos Eduardo, da Escola Padre Neemias, professor de matemática. A aula de hoje é da data 9/9/2021, das turmas dos sextos anos A, B, D e E. O assunto hoje é números primos e números compostos. A página do livro da 121 a 124. E a gente vamos começar com esse exemplo aqui, no conjunto dos números naturais. A gente tem o 0, 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, e esses três pontinhos ele vai ao infinito, tá bom? Eu vou explicar até o 9 por enquanto. Na nossa atividade eu vou colocar uma tabela dos números primos de 1 ao número 100. Existem também outros números, tá certo, gente? Mas até o 100 dá para fazer a nossa atividade. Eu acho que na atividade o único número que não vai estar na tabela é o número 101, né? E depois do 100 tem o 101, e o 101 é um número primo, que vai ser usado, mas voltando do 1 até o 100, a gente vai ter todos os números primos, tá certo? Vai estar lá destacado. Aí muita gente vai perguntar, tio, o que é um número primo? O que é um número composto? É o que vamos fazer agora. Como eu disse, foi dado o conjunto dos naturais e eu tenho um zero. Zero é divisor por qualquer número diferente de zero. Como eu disse naquele dia, eu não posso dividir um número natural por zero, mas eu posso dividir o zero por qualquer número natural, exceto o zero. O zero eu não posso dividir zero para zero. Essa divisão não existe. Eu posso dividir, zero dividido para 1 é zero, porque uma vez zero é zero, zero dividido para 2 é zero, porque duas vezes zero é zero, e assim sucessivamente. Eu posso dividir o zero por qualquer número. Já o número 1 ele é divisível apenas por 1. Eu posso dividir 1 dividido para 1, vai dar 1, porque uma vez 1 é 1. Mas eu não posso dividir 1 por 2, que não vai dar um número exato, vai dar 0,5. Então não é um número exato, é um número quebrado, é um número decimal. Então o número 1 ele é divisível apenas por 1. No caso do 2, ele é divisível por 1 e por 2. Como a gente fizemos naquele dia, aquele exemplozinho, a gente colocava a letra D, que é divisores, abria parênteses, colocava o 2 e ia descobrir quais são os seus divisores. O 3 é divisível por 1 e por 3. O 4 é divisível por 1, por 2, né? E por 4. Ele já tem 3 divisores. O número 5, ele é divisível por 1 e por 5, só por 2. O número 6 é divisível por 1, por 2, por 3 e por 6. O 7 é divisível por 1 e por ele mesmo. O 8 é divisível por 1, por 2, por 4 e por 8. E o 9 é divisível por 1, por 3 e por 9. Então, nesse caso aqui, vamos começar aqui. Ele diz assim, um número primo, um número é primo quando tem somente dois divisores naturais distintos, o número 1 e o próprio número. E quando esse número ele é divisível, né, por 1 e pelo próprio número, ele é um número primo. E os números que a gente tem aqui, que é dividido por 1 e por ele mesmo, o 2 é dividido por 1, é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, no caso aqui, o número 2, ele é um número primo. Vamos para o 3. O 3 ele é divisível por 1 e por 3. E também é um número primo. No 4, o 4, ele é divisível por 1, por 2 e por 4. Ele já é divisível por quantos números? Por 3. Então, ele não é um número primo. Ele é um número composto. Então, eu vou colocar um tracinho embaixo para nós saber que ele é um número composto. O número 5, ele é divisível por 1 e por ele mesmo, pelo próprio 5. Então, ele é um número primo. O 5 é um número primo. O 6 é divisível por 1, por 2, por 3 e por 6. Como ele é divisível por mais de dois números, então ele não é um número primo, ele é um número composto. O número 7 é divisível por 1 e por ele mesmo, que é o próprio 7. Então, o número 7, ele é um número primo. O número 8 é divisível por 1, 2, 4 e 8. Então, no caso do 8, ele é um número composto. E o número 9 é divisível por 1, por 3 e por 9. Também é um número composto. Então, nesse caso aqui, a gente encontramos aqui quem? Quem é primo? Quem é primo aqui? O que nós encontramos que é primo é o 2, o número 2 é um número primo, o número 3 é um número primo, o número 5 é primo e o número 7 é primo.
Por que é primo? Porque ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Todo número que só dá para dividir por 1 ou por ele mesmo é um número primo. Martinho, o que quer dizer isso? Quando eu vou dividir um número por outro, o resto tem que dar zero. Se deu zero, então ele vai ser um número primo. Tipo, eu falei, 2 dividido para 1 vai dar 2, e 2 vezes 2 é... 2 vezes 1 é 2 e 2 menos 2 é 0. Então, eu estou fazendo a divisão exata, são divisões exatas. Você foi dividir, sobrou alguma coisa, você não sabe que aquele número nem é primo nem é composto. Você tem que contar os números, os seus divisores, que são esses daqui que eu encontrei, ó, os divisores que eu encontrei de cada número. Então, quando você faz uma divisão de números que ele tem mais de um divisor, como é o caso aqui do 6, ele é um número composto. Então, eu coloquei os traços. No caso do 0 e do 1, eles nem são primo e nem são composto. Por quê? Porque o 0 ele é divisível por todos os números e o 1 ele é divisível só por 1. Então, ele nem é primo e nem é composto. Nesse caso, desses dois aqui que não estão, eles nem é primo nem é composto. Nesse caso aqui não, porque aqui é primo, primo, é composto, primo, composto, primo, composto, composto. E assim vai ao infinito. Tem outros números. Como eu disse, eu não vou fazer o vídeo porque fica muito grande, e tem que fazer a tabela, mas eu vou colocar a tabela no grupo para vocês verem. E no caso do número composto, ó, um número diferente de zero, tem que ser diferente de zero. É composto quando tem mais de 2 divisores, como eu falei, mais de dois divisores distintos. Então, quando eu tenho um número que tem mais de 2 divisores, como é o caso do 9, do 8, do 6 e do 4, aqui, eles são números compostos, tá certo, gente? Passou de 2, ele é composto. Tem 3, 4, 5, 6, ele já é composto. 2, ele é primo. Se tiver só 2, ele é primo, tá certo? Então é o seguinte, como eu estava falando, eu vou colocar a tabela no grupo, do 1 ao 100 com os números primos, eles vão estar marcados ou circulados, tá certo? Para vocês fazerem atividade. O que vocês têm que entender o que é número primo e o que é número composto. Número primo é quando é divisível só por apenas 2 números. Composto é acima de 2 números, a partir de 3 divisores. Ele pode ter 30 divisores, ele vai ser composto. Mas se ele tiver só 2, ele vai ser número primo. Pronto, gente, é só isso a aula de hoje. O assunto, a atividade é um pouco simples, muito simples, eu estava olhando ela não é muito complicada, então dá para todos fazerem. Vocês têm até 5 horas da tarde para me entregar e tenham um bom dia.